Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leandro Risseto, eu sou gerente de produtos da Sonda. Eu sou gerente de produto responsável pelo Sonda Gallery, tá? A gente está acompanhando as perguntas aqui no chat, eh, iremos monitorá-las, tá? E fiquem à vontade para perguntar, teremos alguns painéis ao longo dessa próxima hora, e ao longo da nossa transmissão, ao longo da nossa live, nós responderemos algumas perguntas eh, de vocês, tá? Então coloquem o e-mail, caso a gente não consiga responder, a gente vai ter provavelmente pouco tempo para responder todas essas perguntas, a gente responde na sequência, tá? A gente está muito feliz em poder fazer esse webinar, tá? Falaremos um pouquinho aqui da reforma tributária e como as novas tecnologias podem nos ajudar aí com compliance fiscal e por fim teremos também a presença da Suzano, fazendo aí um depoimento, colocando na prática como tudo isso acontece. Bruno, vamos começar, por favor, pode passar. Próximo slide. Pessoal, então aqui temos os nossos participantes, tá? O Edmir falará sobre a reforma tributária. A Alessandra Nogueira é a nossa especialista da Sonda, vai falar um pouquinho sobre a nossa solução. Alexandre Schmidt é o especialista da SAP, que está conosco para falar um pouco também do TDF, e Ana Paula da Silva, que vai trazer o case de sucesso da Suzano, tá? Então, a gente tem dois pilares bastante importantes, né? A reforma tributária e na sequência, a tecnologia, como a tecnologia vai ajudar a gente, e a Suzano, na figura da Ana Paula, mostrando na prática como tudo isso agrega e como está funcionando para que vocês possam ter essa vivência aqui junto com a gente, tá? Novamente, convido a todos a perguntarem no chat, depois o pessoal vai me passar essas perguntas e ao longo do nosso webinar estaremos respondendo algumas delas. Sejam bem-vindos. Bruno, pode passar, por favor. Pessoal, rapidamente, né, falar um pouquinho da Sonda. A Sonda é a maior empresa de serviços de TI da América Latina. Ela tem origem no Chile e tem uma forte presença no Brasil, tá? Então, a Sonda, ela provê serviços desde infraestrutura, softwares, que é o caso aqui que a gente vai ver, e serviços de ponta a ponta, tá? Pode passar, Bruno, por favor. Aqui mais alguns dados complementares da Sonda, tá? Acho que a mensagem que é importante vocês fixarem na cabeça é que nós gostamos de aplicar tecnologia para resolver os problemas reais do negócio, tá? Sem mais delongas, né, vocês estão aqui para ouvir um pouquinho da reforma tributária. Eu convido o Edmir Teles dos Santos para falar um pouquinho sobre esse assunto conosco. Edmir, a palavra é sua. Bom dia a todos. Sou o Edmir Teles dos Santos, especialista tributário, e vou falar muito pouco, sobre a reforma tributária, que é um assunto que, no momento, está em discussão em toda a economia brasileira. Então, muito rapidamente, a gente vai colocar alguma coisa que está sendo discutido, que muitos já conhecem, né? E já passaram por isso, né? Então, o que nós temos hoje sendo discutido lá na Câmara, no Congresso Nacional. Tá? Nós temos uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, né? Que está desde junho, obrigado, desde junho lá na Câmara, né, colocado pelo Senado Federal, que é a proposta PEC 110. Tem uma proposta que é a proposta de emenda constitucional 45, que ela foi colocada pelos deputados e está na Câmara também sendo discutida. Essa daí foi colocada em abril do ano passado. E agora, recentemente, um projeto de lei, sim, um projeto de lei, não uma proposta de emenda constitucional, do governo, através do Ministério da Economia, para unificar
todos os procedimentos e os recolhimentos do PIS, PASEP e da COFINS. Né? Então, o governo iniciou esse projeto de lei que está sendo discutido lá, vai começar a ser discutido lá no Congresso. Então, a PEC do Senado, só para a gente colocar como uma baliza, né? A proposta do Senado ela sugere um imposto estadual, um imposto estadual, tá? Que vai se chamar, ou pretende se chamar, Imposto sobre Operações de Bens e Serviços. A proposta dela é simplificar o recolhimento e simplificar a burocracia que existe dentro da apuração dos impostos. Então, por que ele é um imposto estadual? Porque ele está criando, dentro do artigo 155 da Constituição, mais um inciso, que é o inciso 4º, né, que vai se juntar ao ICMS. Então, em primeiro momento, esse imposto e IBS vai estar correndo junto com o ICMS. Tá? E o que nós estamos pretendendo, o que está sendo pretendendo fazer? Se você puder mudar já a página, eu te agradeço, Bruno. Obrigado. Então, o que o Senado está colocando? Está substituindo o IPI, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, o PIS-PASEP, o COFINS, a CID Contribuições, o Salário de Educação, o ICMS e o ISS. Então, são todos esses impostos aí que vão ser sendo substituídos pela proposta do Senado. E esse imposto será pela proposta, não cumulativo. Né? Não cumulativo, então, isso quer dizer que todos os créditos podem ser abatidos dos débitos durante a apuração. A PEC dos deputados, a PEC 45, tá? Também criando o IBS, só que aqui ele fala em imposto sobre bens e serviços, né? Ele tira a palavra operações. Aí ele cria um imposto federal, está criando um imposto federal, onde as alíquotas vão ser destinadas para a União, para os estados, para o município, né? Que vão detalhar cada ente, né? Vai detalhar qual é a sua alíquota, qual seria a sua arrecadação. E vai substituir o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. Né? Então, essa é a proposta da Câmara dos Deputados. Por favor, posso passar a próxima página? Bruno. E temos aí a proposta de projeto de lei, né? Na verdade, o projeto de lei do Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, desculpa, e o que ele está querendo colocar? Ele está querendo colocar uma contribuição social sobre operações com bens e serviços, que é um tributo federal. Então, ele entende que tem uma facilidade muito grande de aprovação, tendo em vista que envolveria somente a burocracia interna do Ministério da Economia. Então, vai incidir sobre, ele chama de receita bruta, né, que o valor da nota fiscal, o valor da mercadoria, o valor total da nota, ele está chamando de receita bruta, atendendo aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal que comparou o total a receita bruta como sendo o total das notas fiscais emitidas. Então, não entra na base de cálculo nem o ICMS, nem o ISS, e o objetivo maior é a simplificação do PIS e da COFINS. Somente isso. Então, PIS importação, COFINS importação, e o PIS e COFINS tá? A alíquota do imposto, eles estão sugerindo uma alíquota de 12%, né? Considerada bastante alta para a operação com PIS e COFINS. Né? E 5,9% também para as entidades financeiras. Tá? Também, então, das três propostas, né? O imposto é sempre não cumulativo e tem praticamente o mesmo nome, né? Imposto sobre operações de bens e consumo. De acordo com o governo, é uma primeira parte de um
grande número de decisões visando sempre a simplificação do modelo tributário brasileiro. Tá? Bom, por favor, Bruno. Pode mudar a tela? Isso. Então, as minhas considerações que eu tenho verificado, né, é o seguinte: eu entendo que a proposta do IBS da Câmara é a mais adequada, né, na minha visão particular, porque na verdade, realiza um sonho. Né? Eu já tenho, né, mais de 40 anos aí na estrada, né, de escrituração fiscal. Então, eu, como escriturário fiscal, né, eu tenho um sonho que é ter um único regulamento do ICMS, um regulamento que atenda todas as minhas operações em todos os estados, em todos os municípios. Isso seria, para mim, um sonho realizado, porque passei muito, antigamente, vendo todos os livros na minha estante, do livro do ICMS, do Estado de São Paulo, do ICMS do Estado de Minas Gerais, do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Isso aí era bastante complicado para mim. Então, sendo um único regulamento, né, atingindo todos os estados, para mim seria muito bom, seria o ideal, e só isso já facilitaria a vida de todo o escriturário fiscal. Né? Só mesmo considerando a confusa forma como a PEC 45 criou o pagamento do imposto. Como ele prevê que é um imposto federal, né, ele cria eu faço o recolhimento para a União, né? Só que cada estado, cada município vai dizer quanto que ele vai querer de alíquota, o município, o estado de destino. Então, essa preocupação aí, o contribuinte vai ter que ter, ele vai ter que saber qual é a alíquota que o estado de destino e o município de destino está querendo colocar naquela operação. Então, para mim, mesmo tendo essas confusões todas, era muito mais fácil para eu colocar isso em prática melhor do que a proposta que consta dentro do Senado, que é a PEC 110. Essa daí, ele criou um imposto estadual, né, e dentro da forma de recolhimento seria para o imposto, para o estado onde estão emitindo a nota fiscal. Né? E eles estão criando uma Câmara de Compensação. Essa Câmara de Compensação eu acho que não vai progredir, na minha simples visão. Enquanto que a proposta do governo, né, o projeto de lei do governo, do Ministério da Agricultura, essa daí é uma coisa mais lógica, né? Lógica, vai juntar todos os regulamentos, todas as formas de apuração do PIS e da COFINS, e vai criar uma única forma. A única questão aí que vai ser os 12% de alíquota, né, que é bastante alta se comparar, né, com os 3,65, né, que é o do regime cumulativo do PIS e COFINS, né, ou o 9,25, né, que é do regime não cumulativo. Então, essa alíquota é que vai ser a base da discussão que vai ser gerada dentro do Congresso. Os benefícios de exportação Zona Franca de Manaus, eu estou verificando que realmente estão sendo mantidos. Então, não haverá nenhuma consideração. Então, pode mudar a tela, por favor? O Bruno mudar isso. Então, essas são as minhas preocupações. Uma questão também que eu gostaria de colocar também é a questão dentro da PEC 45, é a utilização do CONFAS, né, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que funciona perfeitamente desde desde 70 e pouco, já ele vem funcionando. Então, esse seria realmente um grande
um grande avanço, tá, para a escrituração. Ter o IPI, o ICMS, o ISS juntos, dentro de uma única administração, e lá o CONFAS, né, que vai ser a reunião de todos os secretários de Fazenda dos estados, né, mais o ministro da Fazenda, mais o ministro da Economia. Então, isso daí funcionou até hoje, e eu acredito que vai continuar funcionando. Tá? Então, eu acho que essas são as considerações que eu acho assim, bastante importantes, né, serem discutidas. Eu acho que cada empresa, junto com o seu órgão de representação, né, dentro do governo, deve ficar atento em relação aos seus benefícios, porque todos os benefícios que estão no âmbito principalmente do ICMS, né, eles vão acabar. Essa, pelo menos, é a proposta. E um outro detalhe que é a preocupação é o tempo que vai demorar para poder entrar tudo isso em vigor. Né? A proposta do Senado fala em 10 anos, né? Usar uma alíquota de 1% durante 2 anos, depois ir aumentando essa alíquota e diminuindo os outros impostos, porque vai conviver com os dois, aliás, todos os impostos vão ficar funcionando e mais um, né, no caso da proposta do Senado. Dentro da PEC 45 também haverá um período de adaptação e já na proposta de lei do governo já não há nenhuma ensejo da promulgação da lei, né, da alteração da lei, já começa a valer a partir de 6 meses. Então, o que eu acho, só para finalizando a minha fala, é que é um ganho muito grande, é uma situação necessária para o país. Nós precisamos dessa reforma, sem dúvida alguma. Eu, como, mais uma vez, escriturário fiscal, acabar com a substituição tributária do ICMS, acabar com o diferencial da alíquota, parar de ficar calculando o fundo de pobreza de um estado do outro estado, tá certo? Fundo de recuperação estadual, tá certo? Diferimentos, né, que são criados aí só para mascarar isenções. Tá? Então, eu acho que é a PEC 35, né, que é a venda para fora daquela que já deu mais trabalho, agora já não está dando mais tanto trabalho, que é aquela venda interestadual para uso e consumo. Então, isso aí, para mim, é muito gratificante verificar uma mudança dessa. 4% de alíquota nas operações interestaduais em relação ao produto importado, ou parte importada, isso aí, para mim, é muito satisfatório saber que talvez isso tudo com a mudança da legislação, isso aí acaba. E também tenho a satisfação de falar que o SPED fiscal está preparado para receber qualquer imposto aí, porque a forma como ele foi criado foi muito bem feita, né, muito bem produzido, então o SPED também vai receber, né, esse imposto aí, qualquer um das três, né, vai receber com muita tranquilidade. Tá? E a nota fiscal eletrônica também, que funciona aí adequadamente, né, que também vai receber isso aí. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, né? Eu acho que fico aí à disposição, né, de todos, né? Me coloco aí à disposição desde já, tá? Para maior informação, para interagir de alguma maneira, tá? E agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado. Leandro, por favor. Edmir, obrigado. Realmente é um tema bastante relevante, né? É foco do país, né? Representa, como você disse, um avanço importante, né, para a nossa nação, e é um tema que precisamos ficar de olho, né? A gente está acompanhando de perto aqui na Sonda, né? Então temos as 3 propostas que precisam ainda se resolver entre elas, de forma a gente ter um caminho único, né?
mas eu acho que essa sua mensagem é importante. Pessoal, essa participação do Edmir é bastante relevante aqui para a gente. Eu convido de novo, tá? Coloquem as perguntas no chat, por gentileza, com um e-mail, e no final a gente vai tentar responder algumas delas, e o que não for possível, a gente responde por e-mail depois, tá? Edmir, muito obrigado pela sua fala aqui sobre a reforma tributária. Nesse momento... Legal, obrigado, Edmir. Vou convidar aqui o nosso segundo participante, tá? O Alexandre Schmidt, da SAP, ele vai falar um pouco para a gente sobre TDF, né? Aqui a gente já entra na parte de como as tecnologias impulsionam, né, o nosso compliance, tá? É bastante relevante o que ele tem aqui para colocar para a gente. Schmidt, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado ao pessoal da Sonda pelo convite, de poder estar trazendo um pouquinho aqui nesse webinar, né, de como a tecnologia ela pode ajudar no dia a dia das empresas. Nós sabemos que hoje o nosso cenário tributário ele não é tão fácil de se lidar aí no dia a dia, né, e essa proposta de reforma tributária que foi apresentada aqui para vocês é algo muito interessante, né, mas o que a gente vislumbra aí, pelo menos num curto a médio prazo, é que a gente vá ter algum tipo ainda de complexidade para poder trabalhar, principalmente no tempo de transição, né, até que a gente tenha tudo estabilizado da forma como o mercado espera, né, com a simplicidade que o mercado espera. E um dos pontos que o pessoal sempre me pergunta é se realmente vale a pena, né, investir agora em tecnologia, né, na área fiscal. Vale a pena a gente mexer agora, né, no meu processo? Não vale a pena esperar o que está por vir? Pessoal, eu acho que a resposta que a gente tem para dar para vocês aí de uma forma bem transparente é que o momento de investir em tecnologia, o momento de você ajustar processos, o momento de você melhorar as rotinas fiscais é agora, tá? Muita coisa ainda a gente não sabe como vai ficar, muita coisa a gente ainda não sabe como vai ser, né, a operação no dia a dia, e é por isso que, para que você possa estar preparado para o que venha, né, a acontecer, você já tem que ter um processo muito bem estabilizado hoje, né? A gente não costuma fazer uma reforma na nossa casa com a casa bagunçada, né? A gente pode gastar muito mais tempo, né? A gente pode gastar muito mais do que a gente imaginava e não vai ficar da maneira como a gente esperava. Então, é muito importante que a tecnologia ela esteja presente, né, quando a gente fala aí de roadmap de evolução das empresas. E tecnologia também na área fiscal, tá? Pensando em tecnologia, né, a SAP como uma empresa de tecnologia, se preocupou bastante em como, né, trazer um pouquinho das melhores práticas de mercado para dentro da SAP. E a SAP, ela criou uma plataforma fiscal, tá? Essa plataforma fiscal da SAP, né, além de a gente poder embarcar tecnologias novas, né, no ambiente ERP da SAP como um todo, ela veio para tentar mitigar alguns tipos de problemas e desafios que os clientes tinham quando eles trabalhavam diretamente com soluções fiscais de parceiros. Tá? Então, no primeiro momento, né, quando a SAP começou o desenho dessa plataforma, isso lá em 2013, né, quando a plataforma foi lançada no mercado, a gente entendeu que entregar uma informação para o fisco, né, compor um dado fiscal dentro de um arquivo, montar um arquivo fiscal, ele se baseia muito pela qualidade da informação, né, por aquilo que você está criando dentro do seu RP, por aquilo que você está movimentando dentro do seu RP, e isso, pessoal, influencia demais, né, na quantidade de atividades que a área fiscal tem. A partir do momento que você tem um dado nascendo, sendo criado, movimentado numa qualidade bem melhor dentro do seu RP, né, uma qualidade tributária melhor, isso mitiga atividades que hoje você tem ali, que muitas vezes são repetitivas, né, todo mês você acaba executando, e tem que estar corrigindo o dado, ajustando a informação, muitas vezes ajustando o arquivo. Então, quando a gente fala de plataforma fiscal, uma coisa que a SAP trouxe junto com a plataforma é o que a gente chama de melhorias fiscais, tá? O conceito de melhorias fiscais. Então, hoje, um dos componentes da plataforma é a gente poder ativar dentro do ERP um conjunto de melhorias ou um conjunto de novas funcionalidades que pudessem endereçar
problemas de qualidade da informação, né? A gente sabe que hoje, fiscalmente, muitos processos ainda dentro do ERP, eles se baseiam, né, no que o usuário vai determinar, no que o usuário vai escolher. Então, a gente pensou em trazer um pouco de automação dentro do ERP, automação fiscal, e também atendendo os cenários que antes a gente não atendia. O exemplo é o SIAP, por exemplo. Poxa, antigamente eu tinha que, dentro do meu módulo de ativo imobilizado, criar uma área de avaliação para poder atender o SIAP. Hoje não, hoje a gente já tem um cockpit do SIAP. O SIAP é um objeto novo dentro do ERP que gerencia, né, ou controla toda a parte gerencial e contábil do bem. Então a gente criou algo novo. A gente não tinha, por exemplo, o fechamento fiscal, a gente só tinha o fechamento contábil, né? A partir do momento que a contabilidade terminava lá todo o processo, passava para a área fiscal fazer a apuração, mas eu não tinha nenhuma rotina que garantia que a partir do momento que eu fizesse a minha apuração fiscal, não tinha ninguém dentro da minha empresa que ia mexer com aquele número. Então a gente implementou também, por exemplo, a rotina de fechamento fiscal. Mas tudo isso, pessoal, para que a gente pudesse ter um melhor controle na qualidade da informação, ou pudesse atender a processos, né, de uma forma mais transparente, sem necessidade de desenvolvimento, sem necessidade de uma dependência de uma outra solução. Então, um dos componentes bem bacanas que a gente traz, junto com a plataforma, é o conceito de melhorias fiscais. Primeiro conceito, pessoal, não adianta você trocar a solução fiscal se você não melhorar a qualidade do dado fiscal. Você está trocando 6 por meia dúzia, de verdade. Então, quando a gente fala que a SAP, ela criou uma plataforma fiscal e a gente tem a possibilidade agora de trabalhar essa informação fiscal dentro de um ambiente SAP estruturado, um dado estruturado, eu preciso ter o dado com a melhor qualidade, tá? Então, não adiantava nada a SAP ter criado um módulo fiscal e não tivesse se preocupado em como essa informação está sendo criada ou como ela está sendo gerenciada dentro do ERP, tá? Então, é muito importante esse componente que a gente chama de melhorias fiscais, tá? Um outro componente, e aí já entrando mesmo no que a gente diz de solução fiscal, a SAP ela criou o conceito da plataforma, né, ou que a gente mais ouve no mercado aí, o TDF. O TDF é uma plataforma fiscal, né, a sigla dessas 3 letras é Tax Declaration Framework, então é como o próprio nome se diz, ele é um framework fiscal, tá, o intuito dele é ser um framework fiscal, e ele funciona como se fosse um módulo, tá, ele pode ser instalado dentro do seu ERP, né, ou ele pode ser instalado ao lado do seu ERP, né? Cada instalação, ela tem os seus pré-requisitos, né? Mas a gente tem as duas modalidades. Ele pode estar rodando dentro do seu ERP ou ele pode estar rodando do lado do seu ERP. E é muito particular cada cenário. Eu tenho empresas globais, por exemplo, que preferem ter toda essa complexidade fiscal fora do ERP. Eu não quero ter ela dentro do meu ERP, porque a gente sabe que o nosso fisco é extremamente criativo, né? E dentro da minha empresa eu posso ter janelas específicas para Go Live, janelas específicas para projeto, e eu não quero trazer, né, essa complexidade fiscal brasileira para dentro do meu ambiente ERP, sem problema nenhum. A gente trabalha num modelo que a gente chama de sidecar, independente se ele está dentro ou se ele está fora do seu ERP, a conectividade é standard, os dados fiscais são em tempo real, toda a garantia de compliance fiscal é dado pela SAP, tá? E a partir do momento que você instalou esse framework fiscal, né, o framework fiscal ele tem também as funcionalidades dele, né? Então ele tem toda a base fiscal, e essa base fiscal, pessoal, é uma base toda estruturada, né, para fazer a leitura ali em tempo real daquilo que você está movimentando dentro do SAP, que sensibiliza o nosso fiscal. Então, um cadastro, uma compra, uma venda, um estoque, uma produção, qualquer dado hoje que sensibiliza o fiscal, que eu tenho que declarar essa informação dentro de algum arquivo para o fisco, a gente tem isso estruturado dentro de uma base fiscal, que é a base da nossa aplicação, né, a base desse produto, dessa plataforma fiscal. Ele tem outros recursos, como um repositório de arquivos, ele tem um framework de mensageria, ele se conecta direto com o governo, sem necessidade de você ter nenhum tipo de ferramenta ali no meio. A gente trabalha muito o conceito do BI fiscal. O BI fiscal é algo que já vem embutido dentro da plataforma, né, e dá uma flexibilidade do usuário poder trabalhar essa informação para um relatório, para uma análise, atendimento à auditoria, quero fazer uma análise de eficiência tributária, enfim, a gente tem todo uma gama de recursos, né. E a plataforma, ela não foi só criada, né, dentro de um contexto fiscal, como ela é muito forte ali no que a gente diz dentro do programa SPED. Então, hoje, por exemplo, todos os arquivos, né, ou todos os SPEDs
dentro desse programa, né, do programa SPED, eles estão contidos dentro da plataforma. Então, a plataforma entrega ali todos os arquivos ou todos os processos de geração dos SPEDs, né. Então, a gente tem outras funcionalidades, né, eu trouxe algumas aqui para vocês, mas a plataforma, ela vem num primeiro momento, né, para endereçar um problema de tecnologia. Então, hoje, por exemplo, com a plataforma, você não precisa mais extrair o dado para outra base, não tem interface, não tem job que roda de madrugada, não tem necessidade de ficar conciliando se realmente o dado subiu, se o dado não subiu, não tem mais problema de performance, porque a plataforma roda aqui com dados em memória. Então, a gente entrou num primeiro momento, né, colocando ali inteligência tributária dentro dos processos, né, por isso que a gente criou aquele componente de melhorias fiscais, e a gente entrou com tecnologia também para resolver um problema ali de camada, né, de integração. Os parceiros hoje, eles reclamavam muito para a SAP de, poxa, eu tenho que ficar extraindo dado, eu tenho que ficar duplicando dado, né, isso a SAP até então não tinha. Então, agora a gente criou todo esse conceito de plataforma, né, atendendo a algumas funcionalidades, por isso que a plataforma tem algumas funcionalidades, a gente incorporou todo o programa SPED, e aí, pessoal, é que entra o grande diferencial. Quando a gente vai trabalhar nas demais esferas, e a gente sabe a complexidade que existe hoje, né, principalmente a complexidade que eu acho que está por vir aí, principalmente naquele período de transição da reforma tributária, a gente tem o conceito, né, do que a gente chama do add-on fiscal. O add-on fiscal são soluções fiscais de parceiros construídas para rodar dentro dessa plataforma. Então, a gente não descartou em momento nenhum aqui, né, o parceiro fiscal. A gente sabe que os parceiros fiscais hoje do mercado, eles são especialistas, né, no que a gente diz aí em conteúdo tributário. A SAP, ela entrou para estabilizar um problema ali de plataforma, um problema de tecnologia, né, e a gente trouxe o parceiro de nicho, né, o parceiro fiscal, para trabalhar dentro desse contexto agora, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo, né, se você tem o seu TDF instalado dentro do seu RP, sem problema, você vai instalar o add-on, por exemplo, da sonda, dentro lá do TDF, que está rodando dentro do seu RP. Poxa, na minha instalação, né, na minha infraestrutura, o meu TDF, ele está instalado aqui fora do meu RP, né, conectado ali no meu RP em tempo real, então eu vou instalar, então, a minha solução da sonda ali dentro? Sim, você vai instalar ali dentro, né, e ele é como se fosse realmente um aplicativo, consumindo todas as informações ali do TDF e gerando, né, os demais relatórios fiscais, fazendo ali uns processos trabalhando mais ali no conceito de inteligência tributária, você pode ter ali um calendário, você pode ter uma análise mais eficiente, enfim, a gente trouxe o conceito do parceiro fiscal integrado à plataforma. Antigamente, ele não estava integrado ao ambiente SAP, antigamente a gente tinha uma interface de comunicação. A gente mudou esse cenário para que a gente pudesse também fazer com que o parceiro pudesse consumir esses benefícios da plataforma. Então, hoje, ele não se preocupa mais com base. A base está ali, a base ela é provida pela SAP, a base ela é sustentada pela SAP. Quem dá a manutenção daquilo é a SAP. Então, o que o parceiro se preocupa hoje? Em evolução tributária, em atendimento às demais obrigações acessórias. A gente sabe que no Brasil, né, a gente não tem ainda um padrão, principalmente quando a gente entra na esfera estadual e municipal. Mas mais do que isso, tá, pessoal? Software houses fiscais, elas são empresas de nicho, né? Então a gente quis trazer toda essa inteligência tributária para rodar dentro da plataforma. Então, em momento nenhum, a SAP, ela tirou o parceiro, né, dentro desse contexto da plataforma fiscal. A gente só trouxe o parceiro, né, de uma forma diferente, de uma forma mais integrada, onde ele pudesse consumir tudo aquilo que a SAP está criando de bacana, né, dentro da plataforma, mas entregando um pouco mais de qualidade, um pouco mais de performance, e entregando outras possibilidades para o usuário fiscal, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de componentes da plataforma fiscal da SAP, a gente tem as melhorias fiscais, né? A gente tem o próprio TDF, né? O TDF ele é um desses componentes, e a gente tem o add-on fiscal do parceiro, tá? Os três componentes, eles integram o que a gente chama de plataforma fiscal da SAP, tá bom? Essa plataforma, pessoal, ela foi criada no intuito ali de melhorar, né? Ninguém adquire uma nova solução, ninguém faz um investimento se isso não trouxer um benefício para você. Então, a gente se preocupou muito no momento da criação da plataforma de realmente criar algo
que tivesse benefícios tangíveis para os clientes, né? Eu acho que vocês vão ver um pouquinho desses benefícios aí no case da Suzano, mas o que eu queria comentar com vocês é que um dos primeiros pilares, né, é que a gente pudesse melhorar a integridade do dado fiscal. A gente sabe que hoje, nas soluções atuais, esse processo de extração, esse processo de duplicação, esse processo de ter que corrigir lá na base, às vezes eu corrijo para um SPED e não corrijo para o outro, isso é complexo, né? E isso não é uma falha da solução fiscal. Isso é uma complexidade tributária que a gente tem, né? E a arquitetura como um todo precisa evoluir para que a gente possa, né, conseguir ter um processo um pouquinho com maior compliance. Então, essa melhora de integridade é onde a plataforma entra para tentar ajudar, tá? Colocando ali um pouco mais de inteligência fiscal nos processos e melhorando a qualidade do dado fiscal, tá? Então, vamos pensar comigo. No primeiro momento, a plataforma ela entra, ela resolve ali o problema de integridade do dado, né? Eu aplico ali as melhorias fiscais, consigo ter o meu dado sendo criado com uma melhor qualidade, os meus processos agora começam a fluir, né, sem tanta intervenção do usuário, e o que isso indiretamente me gera? Produtividade. Então, ou seja, aquela atividade repetitiva que não agrega valor, que estava lá com o meu usuário, né, ela passa a não existir mais. O que significa que o meu usuário, ele pode investir esse tempo numa análise tributária, num relatório, né, numa avaliação ali do meu tributo, enfim. O intuito é que a gente melhore a produtividade do time fiscal, fazendo com que sobre mais tempo para ele exercer a atividade de analista fiscal. Ele vai trabalhar com análise fiscal. Ele não vai trabalhar enxugando dado no final do mês. Não é esse o intuito que a gente propõe com a plataforma. Então, melhorei o processo, melhorei a integridade do meu dado, eu indiretamente melhoro a produtividade do meu time, tá? E aí, pessoal, a terceira grande alavanca que a gente tem aqui, melhorei processo, melhorei produtividade, o meu time está mais proativo, né? Meu time está analisando melhor, meu time está mais eficaz. Pessoal, invariavelmente eu estou reduzindo a minha exposição fiscal e estou aumentando o meu nível de compliance. Então, essas três principais alavancas, uma é dependente da outra. Então, tem clientes que a gente vai conversar que ele fala assim, poxa, eu duvido que implementando uma plataforma nova, implementando um software novo, você vai conseguir melhorar a minha exposição fiscal. Só implementando, não. Né? Mas se a gente investir em automação, se a gente investir em melhoria de processo, se a gente investir em melhoria de qualidade do dado fiscal, se a gente colocar o time realmente, se houver uma mudança dentro da empresa, para a gente utilizar tudo que a plataforma tem, tudo que o software, né, que o do parceiro tem de novo, né, para melhorar mesmo a qualidade do dia a dia e investir cada vez mais em aplicação de automação, de tecnologia na área fiscal, com certeza você vai reduzir a sua exposição fiscal, aumentando consideravelmente o compliance, tá? Isso, pessoal, para mudar um pouquinho a visão de que muitas empresas têm da área fiscal, né? Eu ouço muito nas conversas que é difícil conseguir investimento para a área fiscal porque muitos executivos enxergam a área fiscal como um mal necessário, né? É uma área operacional, né? Ela existe ali porque eu preciso reportar informação para o governo. Mas, gente, de verdade, né? Se a gente aplicar, né, o conceito fiscal em outras áreas da empresa, eu estou criando um produto novo, estou criando um negócio novo, será que aquele centro de distribuição que eu estou criando na minha empresa vale a pena, por exemplo, a gente abrir no Rio, em Goiás, em São Paulo, baseado, né, em variações tributárias, né? Poxa, eu tenho alíquotas hoje divergentes em cada estado, então eu vou lançar um produto novo no mercado, qual que é o estado que eu posso potencializar a venda, que tem uma margem tributária menor, né, que possa aumentar a minha rentabilidade. Então, poxa, imaginem se vocês conseguirem colocar a variável fiscal, né, em outras análises, em outras verticais dentro da empresa. Só que isso só é possível você fazer se você tirar todo o trabalho ruim que você faz hoje, se te sobrar tempo para fazer isso, né, e se você tiver uma plataforma ou uma solução que te comporte a fazer isso. Então, o intuito aqui, pessoal, é que a gente chegue no final do dia e a gente mude a visão da empresa quanto à área fiscal. Então, a gente vai colocar a área fiscal agora como uma área estratégica dentro da empresa e aplicando tecnologia para isso, tá? E, pessoal, um ponto muito importante, tá? É trazer a solução do parceiro, tá? Então, a gente não descartou em momento nenhum. O que a gente fez aqui dentro da plataforma é
trazer, né, todo esse conhecimento, todo esse potencial do parceiro fiscal, né, do parceiro de nicho, né, para dentro da plataforma, de uma forma integrada, né? Então, a gente não está mais interfaceando com o parceiro, eu estou integrando com o parceiro. Então, ele consome as minhas informações, ele consome as minhas integrações, ele consome os meus objetos. Poxa, hoje, quando o add-on do parceiro vai gerar todos os títulos a pagar dos tributos, ele já integra automaticamente com o meu ERP, chamando rotinas da plataforma fiscal. Então, é tudo integrado, é tudo transparente, e isso só foi possível, né, a partir do momento que a SAP se predispôs a criar algo que pudesse auxiliar tanto os clientes quanto os nossos parceiros fiscais. Então, isso é um pouquinho do que a gente entende como um dos grandes benefícios, né, que a plataforma pode entregar para os usuários. E, pessoal, isso aqui não é só PPT, tá? Isso aqui, ele é tangível, né, desde que, é claro, né, a empresa esteja disposta a mudar a visão de operacional da sua área fiscal para uma visão estratégica, aplicando mais tecnologia no dia a dia, tá? Eu quero trazer para vocês 2 gráficos muito simples, tá? O primeiro é para responder uma pergunta que eu ouço muito no mercado. Poxa, o SAP TDF, né, a plataforma fiscal da SAP já está madura, né? Já está pronta para o mercado? Pessoal, isso aqui é a curva que vocês estão vendo aqui, né, de aquisições, né, dos clientes, de adoção da plataforma no mercado. Hoje, exatamente, a gente tem 218 clientes no mercado brasileiro, né, 70% a 80% desses clientes já estão utilizando a solução. A solução atende clientes de pequeno, médio, grande porte, com baixa volumetria fiscal, com alta volumetria fiscal, clientes que não têm o regime do ICMS, clientes que têm regime de todos os tributos. A gente atende clientes que estão numa capilaridade fiscal em quase o Brasil inteiro, né? Então, enfim, pessoal, a plataforma, ela está estável há muito tempo já, né? Está sendo muito bacana ver o crescimento da adoção nos últimos anos, tá? Esse ano e o ano passado, a gente teve um salto muito grande dentro da plataforma, porque os clientes entenderam que é, sim, necessário investir em tecnologia na área fiscal, né? Principalmente olhando aí o nosso futuro como reforma tributária, né? Dando um gancho ali no que eu falei no começo, não deixem para mexer nisso lá na frente, tá? O momento da gente estabilizar os nossos processos, arrumar a casa é agora, né? Para a gente se preparar por aquilo que está por vir, tá? E para vocês terem uma ideia, né, um estudo que a gente pegou aqui baseado numa publicação da Forbes, né, do ano passado, onde eles listaram as 20 maiores empresas do Brasil de capital aberto. Dessas 20 empresas, 10 já têm a nossa plataforma, né? Fora um outro indicador que eu tenho, que das 10 maiores pagadoras de tributos do Brasil, 6 já têm a nossa plataforma. Então, assim, se a gente não tivesse investido pesado nisso, se a gente não tivesse dado a manutenção devida, né, conforme as evoluções fiscais desde da época da criação da solução, que foi em 2013, a plataforma não teria ganhado mais e mais clientes no mercado, né, não teria conquistado aí, né, a adoção dos nossos clientes, e a gente não teria nessa curva crescente de crescimento que a gente tem hoje. Então, posso dizer para vocês que em mercado de solução fiscal, quando a gente fala de SAP, o Brasil é um dos maiores mercados de solução fiscal que a gente tem, né? A SAP, o ano passado, ganhou, a SAP Brasil, né, ganhou um dos prêmios aí como a Market Unit do mundo SAP, que mais fez venda de solução fiscal, o que comprova, como eu comentei com vocês, né, a adoção dos nossos clientes, né, eles enxergarem que isso é realmente necessário aplicar no dia a dia para a área fiscal. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês só um resumo, né, um overview do que é a nossa plataforma, de um pouquinho dos benefícios que a plataforma pode entregar para vocês. Gostaria de agradecer novamente aí o convite da Sonda, de poder estar participando desse webinar, compartilhando um pouquinho com vocês, né, sobre essa caminhada que a SAP está tendo, né, inclusive com parceria muito forte com a Sonda, né, como vocês viram ali apresentado pelo Leandro, a Sonda é um dos maiores parceiros fiscais que a gente tem na América Latina, e se não for do Brasil, então é muito importante a parceria com a Sonda, para que a gente possa aí cada vez mais, né, ter mais adoção de clientes, fazendo com que realmente, né, não só os parceiros, mas com que as empresas entendam que
sem aplicação de tecnologia, pessoal, a gente não sobrevive, né? Na nossa vida já é assim, né? A gente é extremamente conectado e muitas vezes a gente está conectado a tudo através de um único dispositivo, né? Então, tecnologia nos ajuda muito no dia a dia. Então, vamos trazer isso também um pouquinho para a área fiscal, tá bom? Pessoal, obrigado. Leandro, contigo. Muito bom, Schmidt. Agradeço bastante aí. De fato, a Sonda agradece a parceria da SAP conosco, né? De fato, é algo bastante importante a gente trabalhar junto. Obrigado mais uma vez pela participação, Schmidt. Pessoal, legal. Então, convido vocês novamente a colocarem as perguntas no chat. A gente vai responder à medida do que for possível. No final, a gente tem um tempinho para isso, tá? E o que não for possível, coloquem um e-mail que a gente responde na sequência, tá? Eu convido brevemente o João Marcelo para colocar umas palavras. João, a palavra é sua. Bem, gente, bom dia a todos. Eu sou o diretor da área de produtos. Como o Leandro falou, minha participação aqui é breve. O que eu queria falar para vocês é, diante desse cenário de transformação que tanto o Edmir pontuou quanto o Schmidt falou, a Sonda tem um alto nível de preparação para isso. Eu vi, inclusive, a preocupação de um dos participantes aqui sobre a questão do processo de transformação que sinaliza 180 dias para a entrada do ar do CBS. Então, nesse cenário, para que nós pudéssemos estar prontos, nós estamos fazendo todo um processo de transformação e que nesse processo de transformação existe uma aproximação muito grande com a SAP, uma aproximação muito grande com os nossos clientes para usar uma base metodológica de aproveitar a experiência do usuário na inserção de novas funcionalidades na aplicação e também nos mantermos preparados através do uso de metodologias ágeis. Então, o que vocês vão ver agora, que vai ser apresentado pela Alessandra, vai ser uma tecnologia extremamente disruptiva, que está agregada à tecnologia de TDF da SAP e que vem funcionando muito bem nos clientes que já optaram por essa adoção. Então, eu espero que vocês aproveitem o evento como um todo e repasso aí a palavra para o Leandro novamente. Legal, João. Obrigado. Agora eu chamo para compartilhar com a gente um pouco do Sonda Gallery, a Alessandra Nogueira. Ale, o show é seu. Bom dia a todos. Eu sou a Alessandra Nogueira, especialista da nova solução fiscal aí da Sonda. Vou estar falando para vocês da solução. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos na construção da agenda de hoje e também a todos que receberam o convite e estão participando conosco. E para começar, eu gostaria de apresentar um vídeo de introdução da nossa solução. É um vídeo curto, tem 2 minutos e 26, e depois do vídeo eu volto para a gente falar um pouco mais da nossa solução. Bruno, por favor.
Obrigada, Bruno. Bom, o vídeo demonstra brevemente aí a proposta da nossa solução. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi feito especialmente para o nosso encontro de hoje. Pode avançar, Bruno. E eu vou falar um pouco agora da construção do Gallery. Eu tive a oportunidade de participar da concepção do produto e vou falar um pouco desse histórico, né, de como foi, como a gente chegou na proposta da nossa solução, que vocês viram no vídeo. Então, lá atrás, né, a gente estava acompanhando, né, o mercado, fazendo pesquisas sobre as novas tendências tecnológicas, o que a SAP estava falando aí sobre TDF, sobre SAP Fiori, né, então, ouvindo tudo isso, embarcamos na ideia de inovar o nosso produto. Pode avançar, Bruno, por favor. E antes de desenvolvermos a nossa solução, repensamos alguns pontos, né, porque não queríamos ser só mais uma solução no mercado. De fato, nós queremos inovar aproveitando todos esses recursos, né, que foram comentados aí de inovação, e nós, como já somos uma empresa que promove soluções fiscais, né, a gente trouxe esse conceito de inovar, trazendo o Gallery com um visual novo e moderno, e claro, sem deixar de atender a proposta principal, que é ser uma solução fiscal, abrangendo aí uma governança, né, e impulsionando o compliance fiscal no Brasil. Também repensamos a questão de facilitar a usabilidade da navegação das informações. Então, todo o Gallery, ele trabalha no conceito de drill down, onde eu visualizo a informação do maior nível para o mais detalhado. Repensamos a questão de agilização da análise das configurações. Então, todo o Gallery tem uma forma muito simples de configurar, ela é totalmente explicativa nas configurações e podem ser replicadas. Isso trouxe uma redução no tempo de projeto por replicar, né? E também a forma de aproximar com os nossos clientes, tanto interno e externos, né? Todo o Gallery ele foi prototipado antes de ser desenvolvido, e isso trouxe essa proximidade, né? Porque tivemos um bom feedback aí, utilizamos também a questão de user experience para trazer a solução de uma forma de utilização simples, coerente, visual encantador e também responsivo. E tudo isso que eu falei começou lá em 2015, com essas pesquisas e definições. Em 2016 tivemos aí o início do nosso desenvolvimento. Em 2017 já tivemos o nosso primeiro Go Live no cliente. Bruno, pode avançar, por favor. E aí, falando um pouco mais das tecnologias do Gallery, né, em parceria aí com a SAP, a gente conseguiu proporcionar novos pilares, né, que aí é trazer informação, demonstrar informação em tempo real. Então, todas as caixinhas do Gallery ali apresentam as informações em tempo real, conforme estão sendo emitidas no sistema de origem, permite aí uma visão analítica e sintética das informações. Todas as telas do Gallery permitem exportar os dados para uma melhor análise e conciliação das informações, e também KPIs para análise e tomada de decisões aí do processo do dia a dia fiscal. Pode avançar, por favor. Então, temos uma solução madura e certificada pela SAP, né, então atendendo aí todos os requisitos, né, e padronizações que são solicitados. Estamos em produção aí há mais de 3 anos nas empresas, e atendemos também diversos segmentos e setores. Pode avançar, Bruno, por favor. E aí, falando, complementando até o que o Schmidt falou, nós somos um EDOM do TDF, e eu vou explicar aqui nesse desenho de uma forma mais macro, né, onde o Gallery está inserido. Então, ele recebe as informações da plataforma aí do SAP ECC, do SAP S/4HANA, ou outras plataformas aí que não são SAP, né, do sistema de origem. Essas informações são alimentadas na base digital, que é o TDF, e o Gallery consome toda essa base, né, tanto as informações de dados cadastrais,
de empresa, né, as inscrições estaduais, todas as informações que são necessárias aí para gerar as nossas apurações, gerar obrigações acessórias, e após a validação dessas informações, o fechamento, a gente devolve essas informações para a plataforma do TDF para serem geradas aí nos SPEDs fiscais. Então, complementamos todos os registros aí de apurações para que sejam gerados aí nos arquivos do SPED. Agora, falando um pouco das nossas funcionalidades, o Gallery, ele é uma solução nova, porém, abrange aí funcionalidades que já estão em produção nos nossos clientes. Então, aí temos todas as apurações aí complementando os SPEDs, a apuração de ICMS atendendo aí cenário de centralização de saldo e movimento. Temos a apuração aí de PIS e COFINS e RPJ, a parte de retidos aí com todos os impostos, INSS, ISS, fazendo contabilização também. Atendemos também as obrigações acessórias, obrigações federais, aí temos PERDCOM, PIDIRF, DCTF, DIMOB, geramos aí 36 obrigações estaduais, desde as entregas semestrais, anuais e também as mensais. Temos aí geração de aproximadamente 1.000 registros municipais, 1.000 arquivos municipais, atendendo aí cerca de 100 layouts, e demais obrigações, né? Temos aí contabilização, edição de notas e, conforme eu falei, o complemento dos SPEDs. Pode avançar, por favor. E aí eu queria destacar dessas funcionalidades que nós temos, algumas que otimizam aí a rotina fiscal. Uma delas é a calculadora de ajustes, que é um diferencial aí do Gallery, né, que otimiza aí a rotina fiscal, ajuda a otimizar a rotina fiscal. Ela permite calcular valores a partir de filtros e formas definidas pelo próprio usuário, totalmente flexível para criar valores de acordo com a necessidade de negócio ou especificidade de algum decreto, algum convênio aí que o Estado venha a solicitar para a empresa. É uma funcionalidade que pode substituir desenvolvimentos específicos, que sabemos que tem bastante em projetos, né? Pode calcular crédito presumidos e também gerar resultados de ajustes para serem apurados na apuração. Então, eu vou pedir para o Bruno colocar um vídeo para eu exemplificar todos esses benefícios aí que essa funcionalidade tem. Bruno, por favor. Então, como eu falei, é uma funcionalidade totalmente flexível para o usuário colocar aí as informações da forma que são necessárias aí para fazer o cálculo. Então, ele coloca uma descrição, ele consegue colocar regra de classificação, que, como eu falei, a forma intuitiva do nosso cadastro aí, como filtro. Aí, no exemplo, ele está colocando um CFOP, totalmente intuitivo para configurar, textual, explicativo. Então, no exemplo aqui, ele está filtrando o que vai ser necessário aí para fazer o cálculo, colocando filtro de CFOP, modelo de nota, entre outros que são possíveis aí para essa funcionalidade. Ele pode fazer mais de um, né, para se o cálculo dele necessitar fazer mais de um filtro, então ele vai adicionando aí a informação totalmente fácil de configurar. Então, todo o Gallery, ele tem esse conceito de ser simples. Então, novamente aqui, esses filtros, ele já carrega do sistema de origem. Então, já você clicando no item, a linha azul, ele já vai trazer na lista para seleção. E também ele tem a forma aqui para ele colocar um valor manual. Então, assim, de acordo com o que ele precisar fazer o cálculo, né, para gerar um resultado aí para ser apurado, ele vai adicionando esses itens. E ele é como se fosse um wizard, né, a configuração, você vai avançando nas etapas. Aqui é uma outra configuração que ele vai adicionando quais são as colunas de valores aí para montar o cálculo, as colunas de notas. Então, ele está selecionando aí valor contábil, o que vai ser necessário aí para formar o cálculo.
penúltimo, ele traz aqui o que o sistema localizou de informação, e ele vai, de fato, começar a montar uma fórmula para gerar o resultado que ele necessita aí para o negócio dele. Então, aqui ele é como se fosse no Excel, vai descrevendo a descrição do que ele precisa de cálculo e montando aqui o resultado. Pode fazer mais de uma linha, ele vai trabalhando até chegar no valor que seja aí necessário para o resultado final, que é a ser apurado ou não, né? Às vezes ele só quer gerar o cálculo para um determinado relatório, para conferência. Aqui nessa última etapa ele vai determinar se vai ser gerado um ajuste na apuração, se ele vai ter que ser demonstrado no SPED, determina qual a linha da apuração. Então, ele vai fazendo essa configuração, ele faz a primeira vez, e se os outros meses tiver essa composição de filtro que ele colocou, automaticamente isso já vai ser calculado. Aqui é um exemplo, né, dele determinando que esse cálculo que ele resultou vai para apuração. Então, o vídeo aqui demonstra que eu determinei ali que esse ajuste tenha que ser considerado na apuração. Então, exemplificando aqui, ó, o ajuste foi para apuração do ICMS. E, por fim, a funcionalidade também, né, assim como eu comentei, ela pode ser replicada aí para outras empresas, então eu posso aproveitar toda essa memória de cálculo para ser gerado aí para uma outra empresa, se for necessário. Bacana. Então, é uma funcionalidade que ajuda realmente a otimizar aí a rotina fiscal. A gente sabe que tem muitos desenvolvimentos específicos que são solicitados aí por não ter uma ferramenta flexível que fique à disposição do usuário para ele calcular, montar a fórmula da forma que ele precisa e atender o negócio. Pode avançar, Bruno, por favor. Gostaria de destacar também a funcionalidade de conciliação fiscal e contábil, que permite aí conciliar as informações de operações de entrada e saída dos lançamentos contábil e fiscal, e demonstra em tela, na coluna de diferença, um exemplo aí do ICMS, apresentou aqui o valor de 4,80 que ele identificou na conciliação dessas informações, podendo conciliar aí pela referência, por chave de referência ou manualmente. Pode avançar, Bruno, por favor. Queria destacar também a nossa funcionalidade de contabilização de impostos, assim como eu falei, existe a contabilização de impostos dos retidos e também para os indiretos. Para os indiretos tem aqui 3 opções para contabilizar pelo total da linha, ou por um ajuste específico, ou pelo valor da guia, e ele contabiliza por lançamento simples, lançamentos múltiplos, fazendo rateio também desses valores, contabilizando lá no SAP ECC ou no S/4HANA. Pode avançar, Bruno, por favor. E, por último, temos aí o calendário fiscal, a primeira versão do calendário fiscal, que permite aí monitorar os processos gerados para controlar as entregas de obrigações. Então, no print aqui eu demonstro o exemplo da coluna status, que visualmente a gente consegue identificar aí se a obrigação foi entregue no prazo, indicando verdinho, e também em vermelho se está em atraso. E é permitido cadastrar e-mail para receber essas notificações de alertas. Pode avançar, Bruno, por favor. E aí, umas considerações finais, né, para finalizar, eu gostaria de falar que a solução ela segue em evolução, estamos acompanhando aí toda a questão da reforma tributária, todas as mudanças que vierem aí, de tecnologias, estamos de olho, estamos acompanhando e queremos continuar evoluindo em conjunto com os nossos clientes e parceiros. Pode avançar, Bruno, por favor.
E para finalizar, gostaria de fechar com um provérbio africano que a gente utiliza bastante lá na nossa equipe, que é: se você quer ir sozinho, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E aí fica o convite para vocês seguirem essa jornada acompanhada conosco. E aí, quem tiver oportunidade de conhecer mais sobre a nossa solução, entre em contato conosco, temos um time aí todo à disposição para tirar todas as dúvidas e demonstrar a nossa ferramenta aí no detalhe. Muito obrigada e bom dia a todos. Ale, excelente, muito bom. Pessoal, acho que deu para entender um pouquinho do poder da ferramenta, do nível de maturidade que a gente está entregando, tá? Então, muito bom, Alessandra, muito obrigado aí por nosso produto aí no nosso webinar. Nesse momento, eu acho que é um dos mais importantes aqui do webinar. A gente vai materializar toda essa tecnologia, né, que o Schmidt introduziu, a Alessandra ela colocou em alguns detalhes aqui para a gente. Né? A materialização ela vem através do uso de ambas as tecnologias num cliente real, né, na figura da Ana Paula, da Suzano. Tá? Ana, te convido então a participar aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação. A palavra é sua. Obrigado. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade do convite da Sonda, dessa oportunidade da gente mostrar um pouco do trabalho e do projeto que foi desenvolvido em parceria com a SAP e a Sonda na implementação dessa transformação digital da nossa área fiscal. Eu sou Ana Paula, hoje eu trabalho na área de melhoria contínua da Suzano, mas eu era gestora da área fiscal e conduzi, junto com o time da SAP e da Sonda, todo esse projeto que a gente vai passar para vocês agora, tá? Vamos lá, Bruno? Então, vou falar rapidamente para vocês quem é a Suzano. Então, hoje a Suzano ela tem mais de 35 mil colaboradores, sendo que 15 mil diretos e 20 mil indiretos. Nós produzimos papel, celulose, bens de consumo. Esses bens de consumo são da linha tissue, então papel higiênico, fraldas descartáveis. Hoje os nossos produtos, eles atendem em torno de 86 países. E eu acho que um fato que é bem relevante, e isso é muito forte dentro da Suzano, é a questão de sustentabilidade. Então, hoje, a Suzano, ela, na produção dos seus produtos, ela utiliza área. Então, são todas madeiras de reflorestamento, e a gente tem aí em torno de 1.300.000 hectares de área plantada. Aqui um pouco da estrutura de empresa, né? Nós temos mais de 400 filiais espalhadas aqui no Brasil. Temos escritórios internacionais também, e hoje dentro do Brasil a gente está em 18 estados. Aí falando um pouquinho da nossa estrutura da área fiscal, hoje diretamente ligado à apuração de impostos, nós temos 23 colaboradores, e por mês a gente acaba entregando mais de 800 obrigações acessórias. Então, aqui é só a volumetria de obrigação acessória, eu nem contabilizei a questão de apuração. E aí agora, acho que o mais importante aqui do nosso fórum é falar um pouco de como foi o nosso case, né? Pode passar, Bruno. Então, por que a gente decidiu fazer esse processo de mudança, né? Por que mudar a estrutura tributária? Então, na época, eu era gestora da área fiscal, então eu comecei a conversar com o Alexandre Schmidt em meados de 2016 e 2017, e o nosso cenário era bem parecido com o que ele expôs lá na questão da SAP, então a gente tinha uma base descentralizada, eu tinha que ficar fazendo essa conciliação para ver se subiu, era duplicação de dados, e isso para a gente, pelo volume de informação, era um complicômetro ali no dia a dia. A gente tinha muito ajuste manual, e a gente usava o PWSAT, que também é da Sonda, mas
pela sistemática de duplicação de base, isso para a gente era um volume muito alto de alteração. Então, era exatamente o que o Alexandre comentou no início, a gente trabalhava em ajustar problemas ao invés de analisar. E os nossos SPEDs, todos, eles eram BPO. Então, eu não gerava SPED, eu só transmitia. Então, o nosso cenário, a gente não tinha uma ação analítica em cima dos nossos processos. Então, foi basicamente esse o contexto para a gente migrar para TDF e Gallery. A gente estudou as melhores práticas e as melhores soluções de mercado e a gente viu que essa combinação era a mais importante. Vamos lá, Bruno? Aqui falando um pouquinho para vocês de como foi o nosso projeto e o prazo dele. Até peço para vocês não se assustarem, eu vou explicar porque não são 3 anos de projeto. Mas nós começamos o projeto em 2018 e começamos com o desafio do REINF. O REINF estava iniciando, então era tudo muito novo para todo mundo, e nós não tínhamos uma outra solução a não ser o TDF para nos atender. Então, aí, junto com o time da SAP, com o time da Sonda, a gente conseguiu entregar o REINF já no primeiro semestre aí de 18 dentro da solução TDF, e acho que isso deu muita força para o projeto, e a gente viu que ele tinha muito realmente a agregar dentro do processo da Suzano. E aí, no segundo semestre, a gente trabalhou forte na questão dos indiretos, retidos, SIAP e toda a parte SPED, inclusive ECD e ECF. E aí, no ano de 2018, a Suzano anunciou a compra da Fibria, que era uma empresa produtora de celulose, né, do Grupo Votorantim. E, com isso, o projeto, a gente teve que fazer uma readequação de prazo de projeto, porque em 2019 a gente teve que incorporar em torno de 230 filiais que eram da Fibria dentro do SAP da Suzano e do TDF. Então, por isso que o nosso projeto ele era para ter terminado no primeiro semestre de 2019 e ele terminou agora no começo de 2020, porque em 2020 nós fizemos o Go Live, em janeiro de 2020 teve o Go Live desse projeto de junção dos SAPs. Então, por isso que o nosso projeto acabou tendo uma duração maior, porque, na verdade, a gente teve 2 projetos dentro de um só. Então, aí tem o map desse projeto, mas eu queria falar um pouco dos desafios que a gente teve dentro do projeto. Então, acho que muito do que o Alexandre comentou, acho que a coracidade de dados com o TDF, fica evidente que você tem que arrumar isso na origem. Então, a gente teve, em paralelo ao projeto, nós tivemos a implementação das melhorias e do sistema, mas a gente focou bastante na melhoria de dados mestres, tivemos que implementar aí uma base de NFE que nós não tínhamos completas, e a gente focou muito nos gaps de processo. Então, quando você implementa a ferramenta, você consegue ver a questão de quanto o sistema consegue te mostrar onde estão os seus gargalos. Então, isso para a gente foi um desafio, mas foi muito proveitoso, a gente conseguiu aproveitar bem para ajustar esses processos. E a migração de dados de regra do SIAP, eu acho que o Alexandre comentou um pouco lá do cockpit de SIAP, realmente o SIAP para a gente foi uma revolução. A gente tinha as dificuldades que acho que todos vocês têm na área fiscal, de ter o sistema apartado, então você tem as fichas do SIAP em um sistema e a contabilização e o AA todo em outro sistema. Então, quando a gente colocou isso tudo dentro da plataforma do TDF, as 2 áreas estão ali juntas, né? Tanto a contabilidade e o fiscal. Então, isso dá um ganho de produtividade muito grande. Então, para a gente, assim, foi um desafio você ajustar, porque dependendo em alguns processos você tem que mexer num processo grande, mas
para a gente foi muito positivo. E eu acho que, assim, o grande desafio de um projeto de TDF e Gallery é a mudança de cultura, que você tem que, muitas vezes, voltar na origem do dado para corrigir. Então, acho que dentro da área fiscal a gente está acostumado a ajustar o livro à escrituração fiscal, mas quando você olha para um sistema de integração totalmente integrado, com a base íntegra, muitas vezes você tem que voltar e ajustar na origem. Então, essa mudança de cultura, ela tem que ser muito forte. Então, a equipe fiscal ela tem que estar engajada e muito determinada a esse processo de mudança. Bruno, passar para o próximo. Então, dentro do nosso projeto, eu coloquei aqui algumas informações do que a gente já alcançou. Então, como vocês viram, o nosso projeto, ele terminou a última implementação, que era do IRPJ, agora no primeiro semestre, e no segundo semestre a gente está trabalhando aí junto com a Sonda em processos de melhoria, para sempre buscando a eficiência dessa implementação. Então, acho que o destaque aqui é a parte da conta gráfica que a Alessandra bem demonstrou. A gente usa a calculadora de ajustes. Isso tira um tempo do analista dele não ter que ficar calculando todo mês, por exemplo, o estorno de pallet. Ele faz as configurações, o sistema já traz essa informação para você. A parte de conciliação, ele já te traz as divergências e as notas que ele não encontra contabilização. Se você precisa contabilizar um ajuste, você seleciona os ajustes que você quer, ele faz a interface com o SAP e contabiliza conforme a sua configuração. Então, acho que tudo isso, para a gente, foi e vem sendo muito, muito positivo, porque a gente consegue ganhar tempo com isso e ganhar curiosidade, que era um dos principais pontos no volume de filiais que a gente tem. Então, eu acho que um outro ponto, às vezes o pessoal pergunta, qual foi o ganho que você teve no projeto? Eu acho que o principal ganho que a gente teve foi a curiosidade de dados, de eu não ter mais a replicação de dados e trabalhar com 2, 3 bases diferentes. Eu trabalho com uma única base, que é a que está gravada lá no TDF. E eu acho que assim, a gente incorporou as 230 filiais do ambiente da Isfibra sem aumento de quadro. Então, acho que isso para a gente foi um ganho muito grande, muito positivo. E hoje, assim, eu vejo que a área fiscal da Suzano, ela é muito mais autônoma e ela é muito mais lá no passado, em 2017, a gente não gerava SPED. Eu não tinha essa experiência dentro da equipe de geração de SPED. Eu só transmitia aquilo que o BPO me mandava. E hoje a equipe gera SPED, critica, consegue analisar. Então, acho que essa autonomia, ela trouxe muito ganho para dentro do nosso processo. Eu acho que aqui eu trouxe alguns dados de volumetria. Se você puder voltar só um pouquinho, Bruno. Alguns dados assim, de tempo de geração de arquivos. Então, aí, o que demora mais são em torno de 15 minutos. Então, é bem rápida a geração de arquivo, pelo volume de dados que nós temos, quase 200 mil notas por mês. E eu acho que um processo que a Lei até comentou um pouquinho é da centralização de filiais. A gente usa isso. Então, quando eu tenho uma filial centralizadora dentro do Estado, eu faço um único processo de aprovação daquela apuração de ICMS. E, automaticamente, o sistema faz todo o zeramento das filiais de origem do saldo e faz o lançamento do saldo credor na filial centralizadora. Então, hoje a gente tem aqui uma situação do Estado de São Paulo, que são em torno de 90 filiais, acho que até um pouquinho mais, e ele faz todo esse processo sozinho, o usuário não precisa ter interferência, aperta um único botão e gera em torno de 4 horas. Então, acho que esses eram os pontos que eu queria passar para vocês.
E falar que, assim, acho que a parceria com a Sonda e com a SAP tem sido muito boa e os resultados estão bem positivos em relação ao nosso projeto. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, deixa aí meus contatos, podem ficar à vontade. Obrigada, gente. Muito bom, Ana. É muito legal ouvir de um cliente, né, todo o ganho, né, que as tecnologias que a gente está mostrando aqui podem oferecer, tá? Então, de fato, é realmente muito gratificante para todos nós que trabalhamos aí em conjunto e seguimos atendendo você e os nossos clientes aí de uma forma bastante próxima. Conte sempre com a gente, tá? Obrigada, gente. Uma vez, Ana. Pessoal, eu vou selecionar aqui 2 perguntinhas rápidas que a gente buscou aqui do chat do YouTube, tá? A primeira pergunta, ela vai para o Edmir. Bruno, traz o Edmir aqui junto de mim, por gentileza. Edmir, a primeira pergunta, ela fala no seguinte, né? Nós temos 3 propostas diferentes, né, distintas, Senado e Câmara, né, PECs distintas, na reforma tributária. Mas qual das 3 propostas você enxerga uma maior chance de ser realizada, de ser concretizada aí nos próximos anos? Bem, sem dúvida nenhuma, é a proposta do governo, a proposta da alteração da legislação, né? O projeto de lei. Esse projeto de lei é muito mais simples a tramitação dentro do Congresso, né? A única coisa que acontece seria impeditivo, seria mais demorado, seria a discussão sobre a alíquota que está prevista de 12%. Mas, em termos de tramitação, seria essa a mais rápida. É só uma questão política, né, em relação a apoio ou não dos deputados e senadores em relação ao governo. Essa seria a mais fácil. E a mais assim, rápida também em relação das duas propostas de emenda constitucional, a da Câmara, eu acho que é a mais tranquila de passar, mais rápido, porque o envolvimento com os deputados, tá certo? Que representam todos os estados, é muito grande, muito mais discussão. Eu acho que ela chama mais a atenção. Eu acho que, então, seria o projeto de lei do governo e, na sequência, a PEC 45. Seria, nessa sequência, o que faria mais sentido e mais rápido a aprovação. Excelente. Edmir, muito obrigado. Pessoal, novamente, caso tenham futuras dúvidas, por gentileza, passem um e-mail para nós, tá, que a gente responde. Bruno, convido aqui a Alessandra Nogueira, tem uma pergunta direcionada ao Gallery, e de tabela aí o TDF, tá, que eu acho que é bacana também selecionado aqui do chat, tá? Alessandra, a pergunta que veio é se as tecnologias apresentadas, né, ou seja, o SAP TDF e o Sonda Gallery, eles contemplam todos os SPEDs? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Ele contempla o complemento dos registros de apuração, né? Então, atendemos aí cerca de quase 100 registros, e os que não atendemos a gente pode avaliar e implementar em tempo de projeto. Perfeito. E o TDF também, ele engloba REINF, social e financeiro, ou seja, falando da junção de ambas as soluções, a gente tem o atendimento completo de todos os SPEDs, certo? Isso mesmo, correto. Pessoal, acho que a gente tem já um pouco mais de tempo do que a gente tinha previsto. Ale, obrigado mais uma vez. Eu convido o Miguel Sarmento. Miguel é o nosso diretor da área comercial, e o Miguel vai ajudar a gente aqui a passar a mensagem de encerramento. Legal. Miguel, a palavra é sua. Obrigado. Bem, eu queria, não extrapolando, primeiro agradecer em nome da Sonda a todos os participantes, e em especial aos 4 palestrantes e ao nosso orquestrador Leandro, pelas excelentes explicações prestadas que nos irão ajudar, sem dúvida, no nosso dia-a-dia
e entender melhor estes novos impostos. Acho que poderíamos ficar aqui mais umas horas trocando informações. Edmir, a sua aula tributária foi excelente, cá. Para mim foi uma novidade saber tanta coisa. Schmidt, sem dúvida, cá, é bom saber dessa solução tão interessante da SAP e tenho a certeza que esta nossa parceria está dando certo e estamos no caminho certo. Alessandra, muito obrigado pelas informações atualizadas do Sonda Guerra. É sempre bom a gente dar um refresh. E, sem dúvida, um especial agradecimento à Ana Paula por compartilhar connosco a experiência da Suzano. Uma experiência, uma empresa modelo que dispensa apresentações. Muito bom e parabéns pelo case. E, sem dúvida, a todos vocês participantes, que infelizmente não podemos responder a todas as perguntas agora, devido ao tempo, para quem foi dedicado a este webinar. Queria aproveitar para reforçar que a Sonda, como a maior empresa de TI e serviços da Latam e provedora de uma vasta e diversificada linha de produtos e serviços, com diversas soluções de negócio, através da sua divisão de aplicativos fiscais, temos diversos meios de atender, seja com on-premise, cloud, BPO, etc. E estaremos sempre à disposição para os atender através do e-mail que devia estar sendo mostrado aqui embaixo. Pronto, apareceu agora, que tem o e-mail se vocês precisarem. E uma última palavra, o seguinte, dúvidas, ligue-nos. Temos uma equipe bem grande de especialistas que os irão ajudar a resolver ou a entender os vossos problemas e, em comum, acharmos uma solução mais adequada para vocês. Acho que era mais ou menos isto que eu tinha a dizer aqui para encerrar, para não ultrapassarmos muito mais do tempo previsto. E então queria agradecer a todos pela participação e esperamos com as respostas que a gente possa dar para vocês e os ajudem a tomar as decisões corretas.